Mateus capítulo 13, versículo 10. Do versículo 10 até o versículo 23. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis; vereis com os olhos, e de nenhuma maneira, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. E em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocaram a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Maravilha. Continuando nas nossas ministrações acerca do Evangelho de Jesus Cristo, os irmãos devem ter percebido, eu escolhi exatamente essa parábola do semeador, capítulo 13 de Mateus, para começarmos a falar efetivamente acerca do Evangelho de Jesus Cristo. Isso porque na primeira mensagem desta série, que vai até quando eu não sei, conversando sobre o Evangelho, nós apenas apresentamos o conceito de Evangelho, demonstrando que o Evangelho é, por um lado, uma boa nova, uma boa notícia de que o Salvador já foi enviado ao homem, mas que, sobretudo, o Evangelho é muito mais do que um conceito. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. Uma vez que a boa notícia que o Evangelho nos traz é que nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho na cruz do Calvário. Ou seja, nós obtivemos perdão de pecados. Mas agora não para por aí. A salvação que Deus nos oferece não é uma salvação meramente objetiva, judicial, mas sobretudo é uma salvação orgânica. Por isso que em Romanos 5:10 diz que se uma vez nós fomos reconciliados, quando nós éramos inimigos, fomos reconciliados com o Pai, mediante o sangue ou a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos
pela sua vida. Essa salvação pela vida, essa salvação por meio da palavra de Deus, que é espírito e vida. Essa salvação que opera em nós por meio do Espírito de Cristo, que em nós habita, é a salvação orgânica. É não somente uma salvação que nos livra da morte eterna e nos leva de volta ao paraíso perdido, ao Éden perdido, à comunhão perdida, mas sobretudo é uma salvação que nos livra do poder do pecado, uma salvação que nos livra dos efeitos do pecado. O Evangelho completo nos livra da culpa do pecado, pelo perdão, e nos livra do poder do pecado, para que o pecado não tenha domínio sobre nós, e nos livre também dos efeitos do pecado, que são notórios no nosso corpo mortal, que está morrendo dia a dia. Então, mas aí, a semana passada, nós tomamos aqui a parábola do semeador, porque essa parábola, ela demonstra o momento em que Cristo sai a semear. E nisso nós já vemos aqui a organicidade do Evangelho, porque Cristo não sai, né, simplesmente a debater conceitos teológicos. Assim como os escribas e fariseus, os saduceus, a casta religiosa do judaísmo, vivia a debater os méritos da coisa, debater a doutrina correta, o conceito correto, a tal ponto de eles acusarem a Cristo de transgressão, quando Cristo estava vivendo a essência da palavra de Deus. Cristo, nesse momento, ele não faz como faziam esses líderes religiosos. Pelo contrário, para demonstrar a organicidade do Evangelho, ele diz: eis que o semeador saiu a semear. O pregador é um semeador. É aquele que leva sementes para plantá-las no coração. O coração, nós veremos nessa parábola, é a terra, é o solo que recebe a semente. Mas veja que o pregador, no caso, o Filho do Homem, o próprio Cristo, quando ele vem, ele sai a semear a semente. Essa semente, como diz o versículo 19, é a palavra do reino. E eu quero começar chamando a atenção dos irmãos para a última coisa que falamos domingo passado, quando eu citei aqui o texto de Marcos, aquela parábola da semente, quando diz que o reino dos céus é como que um homem tomasse uma semente e plantasse na terra, e indo ele dormir e acordar, e dormir novamente e tornar a acordar, ele de repente vê que aquela semente germinou, e ela brotou, e ela cresceu, e ela produziu frutos. Pensem comigo, o reino dos céus é como uma semente que foi semeada por um homem na terra, e que depois de semeada, ele simplesmente deixou a semente, e ele foi descansar, ele foi dormir, e ele acordou e viu que a semente havia brotado, havia germinado, havia crescido. E Jesus completa a parábola dizendo: primeiro a erva, depois a espiga. São os níveis e o processo do crescimento, e depois o grão cheio na espiga. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus como é que é? Ora, é a palavra, a semente é a palavra. É a palavra anunciada, a palavra proclamada. É o querigma de Deus, é a proclamação de que o reino de Deus está dentro do homem. E esta palavra desperta as consciências. Essa palavra desperta os corações. Essa palavra gera um efeito. Essa semente, ela tem no seu interior o poder de gerar um novo entendimento, gerar um novo coração, gerar uma nova disposição. Uma semente não é algo que não tem poder, que não tem vida. Não, o poder da semente está dentro dela. O poder não está nas minhas palavras, mas na palavra de Deus há poder. E onde essa palavra encontra um solo fértil, um coração receptivo, se encontra um coração ensinável, um coração desejoso, ela vai gerar dentro desse coração os frutos do reino de Deus. Essa semente, ela é poderosa, e se essa palavra é a palavra do reino. Interessante aquele texto de Paulo,
quando ele fala aos Romanos, capítulo 14. Interessante, o capítulo 14 de Romanos, a despeito de toda a epístola que vem tratando sobre o Evangelho, mas trata um aspecto prático dos irmãos de Roma, da igreja de Roma. Porque havia naquela igreja um conflito de ordem doutrinária. Havia na igreja de Roma um grupo de irmãos, a quem Paulo identifica como sendo os fracos na fé, que eram aqueles que viviam ainda um conceito antigo de que o reino de Deus consiste em coisas. Está lá em Romanos 14. Havia um grupo de irmãos que eles entendiam que deveriam guardar algum dia da semana. Muito provavelmente eles entendiam que deveriam guardar o sábado. E então eles também pensavam que não podiam comer carne, ou que não podiam comer carne sacrificada a ídolos. E daí você pode acrescentar nessa lista tantas coisas que aqueles cristãos podiam ter em mente, ou que tantos cristãos ao longo da história foram agregando, pensando que o reino de Deus consiste em comida e bebida, ou dias, ou qualquer outra coisa, seja uma vestimenta, seja um hábito alimentar, seja um dia da semana, ou seja a mera formalidade de ritos, de procedimentos, não é? De liturgias, de jejuns, de dízimos, e de qualquer coisa que seja boa, inclusive oração, jejum, coisas que o cristianismo tem por coisas boas. Então tinha esse grupo de irmãos lá em Roma que eles viviam condenando outros irmãos que não tinham tal ou tais costumes. Porque havia um outro grupo, também na igreja de Roma, que eram crescidos no entendimento. Ou seja, eles tinham uma compreensão de que o Evangelho não nos exige essas coisas. O Evangelho não é o quanto de alimento que você se tornou abstêmio, ou seja, o Evangelho não está propondo uma nova dieta, nem uma nova maneira de vestir, nem uma nova maneira de congregar. O Evangelho é o reino de Deus dentro do homem, agindo no homem e o levando a experimentar a natureza do reino de Deus dentro de si, influenciando o mundo. E havia então um conflito, porque esse grupo de irmãos, que Paulo diz que eram mais fortes na fé, ficavam rindo e zombando do grupo fraco. Digamos que este grupo aqui, essa ala à minha direita, fosse dos irmãos fortes na fé, entendimento. Aí ficava aqui os irmãos conversando, né? Vocês viram lá os irmãos daquela outra ala? Coitado, ainda estão lá no Antigo Testamento, né? Aí ficava, de alguma maneira, desprezando aqueles irmãos, porque eles não tinham entendimento. Já os irmãos que não tinham entendimento, que vivia o Evangelho, o reino das coisas, ficava com espírito de condenação. Você viu, Vera? Aqueles irmãos lá não fazem o que é certo, fazem tudo errado, não guardam os dias, comem carne, comem isso, aquilo, outro. Aí Paulo, para resolver esse problema, ele fala: pessoal, eu sei que é preciso haver uma harmonia aqui. Paulo vai trazer duas soluções. A primeira é um paliativo, a segunda é a solução de fato de verdade. Qual é o paliativo? Ele diz: olha, pessoal, vocês aqui que são fracos, vocês não devem condená-los, os demais irmãos. Nós não podemos viver condenando os demais irmãos, porque a condenação, a acusação, não procede de Deus. Então vocês não devem acusar aqueles irmãos. Quanto a vocês que são mais fortes, não devem escarnecer, zombar, desprezá-los, porque eles são fracos. Em outras palavras, nós devemos aprender a suportar uns aos outros. Devemos aprender a entender a fraqueza do outro. E quando você não pode entender o outro, porque você se julga entendido, não sendo, que você saiba que cada um de nós somos servos do Senhor, e ninguém aqui é servo do outro, no sentido de que eu não vou prestar contas para vocês, tampouco vocês vão prestar contas para mim. Então, se eu não sou o Senhor de vocês, e vocês não são os meus senhores, e não somos senhores uns dos outros, mas todos vão comparecer diante do Senhor Jesus Cristo, e Ele há de julgar. Então não julguemos uns aos outros, e não desprezemos uns aos outros.
tenhamos o respeito. Só que isso não resolve o problema mais profundo, que é o problema da compreensão. E aí Paulo traz a segunda solução dizendo: pessoal, entenda uma coisa. O reino de Deus não é comida nem bebida. Romanos 14, 17. Você pode falar comigo? O reino de Deus não é comida nem bebida. Quando você pensar no reino de Deus, entenda, no contexto de Paulo aos romanos, ele estava tratando de dois problemas, comida e bebida. Em outros contextos, Gálatas, Hebreus, ele vai tratar de outros problemas. Em outras epístolas, outros problemas. Hoje, se Paulo estivesse aqui, trataria de outros problemas. Mas todos os problemas, eles têm uma única origem: a falta de compreensão do que é o reino de Deus. Ele diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, nem qualquer outra coisa que esteja fora do homem. Tomando as palavras de Cristo, quando ele diz que o que está fora do homem não pode contaminá-lo. Nada que entrando no homem pode contaminá-lo. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas o que é o reino de Deus? Alegria. Alegria. Se o que nós vivemos não produz alegria, não é o reino de Deus. Tudo que causa tristeza, angústia, decepção, quando você fica profundamente angustiado, triste, amargurado, querendo desviar, porque o outro não faz o que você faz, e essa sua boa vontade de querer que o outro faça, não é o reino de Deus. O reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo. O reino de Deus é algo divino dentro do homem. Não sem razão, Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Deus, quando criou o homem, Ele soprou nas narinas o sopro divino, o fôlego de vida, o pneuma divino, o ruá divino. Ele soprou o Espírito divino dentro do homem. Então tem uma parte celestial dentro do homem. O homem não é somente carne, o homem é espírito. E essa parte espiritual é o próprio Deus dentro do homem, habitando todos os homens criados por Deus. Lá em Isaías capítulo 42, versículo 6, diz que Deus dá o fôlego de vida e o Espírito a todos os homens que andam sobre a terra. Deus dá o seu Espírito para todos. Zacarias capítulo 12, versículo 1, diz que Deus criou o espírito humano dentro dele. Então existe uma parte espiritual. Por isso que o reino de Deus, quando vem nas palavras do pregador, do semeador, vem como a palavra do reino. A semente que é a palavra do reino, a palavra capaz de produzir em nós, despertar em nós esse reino que está latente. O reino de Deus está latente dentro de todos os homens. Jesus, em certa ocasião, em Lucas capítulo 17, respondendo a uma pergunta dos fariseus, ou dos escribas, dos líderes religiosos, não importa exatamente qual deles, mas respondendo, porque eles perguntaram assim para Jesus: diga-nos quando virá o reino de Deus. E eu posso garantir para os irmãos de que o reino de Deus virá. Quantos creem nisso? Agora, qual é o problema da pergunta dos fariseus? Dos escribas? Capítulo 17, versículo 20 do Evangelho de Lucas, quando ele diz: quando virá o reino de Deus? Qual é o problema dessa pergunta? Ou o que essa pergunta revela sobre o entendimento que eles tinham da verdade acerca do reino de Deus? Olha, eu só posso descobrir pela resposta de Cristo. Quando Cristo disse: não vem o reino de Deus em visível aparência, Ele está dizendo: vocês têm um problema. Vocês estão aguardando o reino de Deus como algo que virá de fora para dentro. Como quem está esperando o cometa Halley passar. Quando é que virá? Esperando um dia em que alguma coisa vai acontecer. Cristo vai vir numa nave espacial, ou flutuando sobre uma nuvem, para colocar ordem externa no mundo.
O mundo não tem problema de ordem externa. Nós fazemos parte de um mundo com excessivas leis. Leis de toda natureza. E logo nesse tempo, vivemos no Estado democrático de direito, em que todo mundo tem direito e os direitos vão aumentando cada vez mais, diminuindo o Estado, garantindo mais ainda o direito das pessoas, o direito da criança, do adolescente, do idoso, da mulher, de quem mais? Dos animais, do ecossistema, tudo é cheio de direito. Pode fazer 1 bilhão de leis. O problema do homem não é falta de leis externas que lhe aponte como fazer, como ser. O problema do homem está dentro dele, é o seu coração. Quando os escribas perguntaram quando virá o reino, eles pensavam num dia em que Cristo iria vir, o Messias viria, parou todo mundo, a partir de agora eu mando aqui em tudo, não é assim, faça desse modo, não é desse jeito, faça assim. E é verdade que o reino de Deus virá num sentido escatológico. Haverá de ter um dia, tem que ter. Não pode ficar esse ciclo vicioso que nunca acaba. Que Cristo vai se manifestar, vai implantar o seu reino. Mas Jesus está corrigindo esse entendimento meramente exterior acerca do reino. Ele diz, olha, não vem o reino de Deus do modo como vocês estão pensando. Não vem em visível aparência. Porque o reino de Deus, disse Jesus, está dentro de vós. Ora, se o reino de Deus está dentro de nós, e ele virá, então ele será uma manifestação daquilo que já está presente, mas que está latente, porque está encoberto por uma crosta de uma consciência perversa, caída, de uma consciência que não discerne o coração de Deus, não discerne o próprio Deus, não discerne a vontade de Deus, e até quando procura discernir as coisas divinas, o fazem humanamente, de modo humano, criando deuses à imagem de homens, criando deuses à sua própria imagem e semelhança, criando religiões que expressam os caprichos dos homens e não o reino de Deus. Então esse reino, ele vai se manifestar em mim, dentro de mim, dentro de você. Quando a Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, falando dessa manifestação, ele fala, Cristo será glorificado nos santos, em os santos, dentro deles, de dentro para fora. Será aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 8, a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos se manifestarão como tais. Então, há de se entender isso, por isso Paulo vai dizer, ainda lá, Jesus vai dizer em Lucas capítulo 17, por isso, uma vez que não vem o reino com visível aparência, porque ele está dentro de vós, por isso se alguém disser, ei-lo ali, ou ei-lo acolá, não, não vá, porque quando esse reino que está dentro de vós se manifestar, será como o relâmpago, que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Ou seja, a vinda do Filho do Homem é o mesmo que a vinda do reino. É o mesmo que a manifestação do reino. É esse Cristo interior se manifestando em muitos filhos de Deus. Se manifestando enquanto paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Nada disso, todavia, impede uma manifestação do Cristo de Deus glorificado. Não impede. Nem o tempo, a dispensação do reino, haverá sim. Mas não se dará sem que o homem participe efetivamente deste momento. Agora, a grande questão é que, sendo essa palavra de Deus, essa palavra do reino, uma semente poderosa, porque a semente tem poder. Você pode plantá-la e ali ela vai, vai saindo, vai crescendo, ela vai desbravando. Pode ter pedras, ela supera a pedra. Pode ter espinhos, ela nasce, só não vai produzir fruto. Essa semente, essa palavra tem poder. Quantos duvidam disso? Tem ou não tem poder a palavra do reino?
A palavra do reino tem poder ou não tem poder? Não é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer? Não é o poder de Deus? Então ela vai nos salvar, nos libertar. Agora eu pergunto, por que tanto tempo? Por que tanta luta? E essa parábola do semeador, ela vem nos falar sobre isso. Observa que o versículo 19 diz: a todos os que ouvem a palavra do reino. Vocês ouvem? Nós não falamos a palavra do reino? Eu também ouço. Eu também ouço a palavra do reino. Todos nós. Mas a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Então, quero ressaltar alguns pontos aqui. Primeiro, o lugar onde a semente é semeada é no coração. Quando você ouve essa palavra, vai ao seu coração. Essa semente que é a palavra do reino, vem ao nosso coração. Mas diz a todos que ouvem a palavra do reino. Então, primeiro ponto, ouvir. Em segundo lugar, e não a compreendem. Compreender significa haver uma relação entre aquilo que você concebe e aquilo que é apresentado. Quando aquilo é concebido no teu ser, somente quando aquilo que é dito é concebido no coração, é que há verdadeira compreensão mútua. Não é apenas você analisando um objeto externamente. Esse objeto tem que internalizar, se acomodar, ser recebido no seu ser, para que haja a compreensão. O que significa, se você olhar toda a parábola, e vocês irem lá, por exemplo, para o versículo 23, quando fala da boa terra, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Então veja que a questão aqui está na compreensão. Essa compreensão é a revelação. É o quanto a palavra do reino te ilumina. E esclarece e dissipa as trevas do nosso ser. O grande problema não é que a semente não tenha poder, tampouco que a luz não brilha. Porque existe uma corrente de pensamento, e ainda dá tempo de corrigirmos, é de nós pensarmos que aqueles a quem Deus ilumina é salvo. E aqueles a quem Deus não ilumina é perdido. Não tem esse pensamento? Sim ou não? Então, nós somos salvos porque fomos iluminados. O outro não foi salvo porque Deus não quis iluminar, Deus privou aquela pessoa da iluminação, ela não tem, portanto. Aí fica muito simples, porque eu olho para os iluminados e nós dizemos que fomos iluminados e, portanto, salvos. Mas o quanto de salvação efetiva há em nós? Temos que pensar isso. E os outros, não, os outros é simples, não tem a iluminação. O fato é que, não é que Deus ilumina uns e outros não, pelo contrário. O Evangelho de João claramente ilustra essa questão da luz, da revelação. Capítulo 1 de João diz que o verbo de Deus, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Ele ilumina a todo homem que vem ao mundo. Todo homem que vem ao mundo é iluminado, porque essa luz não é uma luz externa, é o próprio Cristo. Capítulo 1, versículo 4 e 5, ou 3 e 4 de Evangelho de João, que diz que a vida que nos vivifica é o próprio Cristo. E essa luz, sendo Cristo, ilumina o homem interiormente. Lembram do episódio daquela mulher que foi pega no flagrante ato de adultério? É interessante que tão logo acaba aquela parábola, aquele fato, né? O registro daquele fato, capítulo 8 de Romanos, versículo de 1 a 11, o 12 diz assim: de novo lhes falava Jesus, eu sou a luz do mundo. É um versículo que dá sentido ao que aconteceu nos versículos anteriores. Cristo estava ali e os líderes religiosos trouxeram a ele uma mulher pega no flagrante ato de adultério. Aquela mulher provavelmente estava em trevas, sim ou não? Em ato de adultério. Não pode ser luz. Mas, grosso modo, digamos que ela estivesse em trevas. E os líderes religiosos que estavam em prol da pureza,
da castidade, em prol da fidelidade à lei, a Deus. Eles levaram aquela mulher e, teoricamente falando, o que se pensa? Eles estavam o quê? Com a luz, sim ou não? Pessoal, estavam com a luz. Mas aí Jesus, vendo a situação, ele apenas disse: quem dentre vós não tem pecado, que atire o quê? A primeira pedra. Naquele momento, aquelas palavras iluminou as suas consciências. Está lá no texto. Eles foram arguidos na própria consciência. A luz resplandeceu no coração de todos ali. E o que eles fizeram? Foram se retirando, um a um. É o que acontece quando a luz brilha. O que nós fazemos? Nós fugimos da luz? Saímos da claridade? Ou nós permanecemos prostrados diante dessa luz, para que essa luz continue a nos ganhar? Capítulo 8 de João, o versículo 12, que é o versículo posterior a esse caso. E novamente falava Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. A luz da vida. Essa luz que continuamente nos ilumina e vai revelando o reino de Deus para nós e em nós. Essa luz que vai nos tornando claros, pessoas que compreendem o reino de Deus. Então, o problema não está na semente, o problema não está no semeador, o problema está na terra, está no coração. Só para os irmãos não ficarem assim, sem um texto lido nesse sentido, não desmarque Mateus não, mas abra em João capítulo 3, Evangelho, versículo 19, em diante. O julgamento é este, 2 pontos. Ele vai dizer qual é o julgamento. O julgamento é este. Ele vai dizer qual é o julgamento. Que a luz veio ao mundo. A luz veio? E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então veja que há uma participação ativa do homem nesse processo do despertamento de uma nova consciência, ou seja, da compreensão acerca do reino de Deus. Ou seja, somente aqueles que compreendem a mensagem do reino, ou aqueles que ouvindo compreendem o reino de Deus, é que podem frutificar para Deus. Ou seja, essa semente poderosa, ela só fará um efeito em alguns corações, não em todos. Se eu quero que o reino de Deus se manifeste em mim, eu preciso atentar para o meu coração. Eu tenho que ter uma autorreflexão. Eu tenho que olhar para dentro de mim em oração e falar como orava Davi a Deus, dizendo: Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, não é? Sonda os meus rins, como diz noutra tradução, sonda a parte mais profunda do meu ser, o meu âmago, e veja se porventura há algum caminho mau, porque é o coração todo o impedimento. O povo de Deus, os cristãos, eles oram, e oram muito inclusive, às vezes sem entendimento, é verdade, mas oram às vezes pedindo a Deus aquilo que Deus já nos deu. Quem aqui nunca orou pedindo paciência? Quem nunca aqui orou pedindo domínio próprio? Quem nunca aqui orou pedindo amor para perdoar? Ora, 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 pede, pede, pede.
E às vezes a impressão que dá, quando não se tem entendimento, é que nós queremos, mas Deus não quer. Se Ele pode dar, Ele é a fonte, e eu estou pedindo, clamando, suplicando, então da minha parte está tudo certo, eu não tenho, mas estou pedindo para quem tem, mas Ele não dá. Olha, mas Jesus falou que se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos filhos, de sorte que se um filho pedir a nós um pão, ninguém dará uma pedra. Se pedir um ovo, não dará ele um escorpião? Ora, muito mais o Pai Celestial, que sendo Deus bom, não negará ao seu Filho o seu Espírito. Pelo contrário, dará do seu Espírito sem medida. Então, por que clamamos e as coisas não vêm? Eu sei que os cristãos, eles se sentem ofendidos. Muitos cristãos, né? Não todos, mas uma boa parte se sente ofendido quando eu trago tais desafios. Nós temos que nos desafiar a nós mesmos, porque eu sou o primeiro alvo do desafio. Porque se eu prego, se eu ensino, se eu oro, se eu clamo, se eu busco, por que não há os efeitos da minha oração, do meu clamor, da minha busca? Ou há? Esse é o detalhe. Não confunda resultado espiritual, no sentido de haver o florescimento do reino, primeiro a erva, depois a espiga, depois o grão cheio na espiga, como diz, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, tantas coisas boas, justiça. Sim, nós temos aí uma boa religião, muitos grupos gospel bons, cantores bons, shows, pregadores de renome, bons oradores, pessoas que sabem entreter bem o público, que sabem envolver as pessoas emocionalmente falando. Mas eu me pergunto pelo resultado, essa erva, a espiga, o grão cheio na espiga, o fruto do Espírito. Não há uma necessidade ou não? Não seria tudo diferente? Onde, pois, o problema, se nós pedimos e buscamos? Quando falo sobre o novo nascimento, eu lanço o desafio, no sentido de que se diz, esses nasceram de novo, esses aqui, agora vamos mudar, essa ala à minha esquerda, nasceram de novo. Aceitaram Jesus, batizaram e vão à igreja. Bom demais, ótimo. Esses aqui não nasceram de novo. Nós não classificamos dessa maneira ou não? Vocês aqui não nasceram, vocês nasceram. A pergunta não é se vocês dizem que nasceram e que eles não nasceram. Teoricamente você pode explicar, pode mostrar texto, pode fazer arranjo, o que você quiser fazer. Não vai me convencer. Eu quero saber o que você tem que eles não têm. Nós temos o Espírito Santo, nós recebemos o Espírito. Eles não receberam porque não nasceram novo. Sim, e cadê o Espírito? De paz, alegria, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, perdão, compaixão, misericórdia. Por que dizer que tem? Pode falar, ué. O problema é que quando você... Está igual uma pessoa que chegou para mim em certa ocasião e falou assim, eu tenho os 9 dons do Espírito. Eu falei, pois então mostre só um. Não, eu tenho, está duvidando? Eu falei, não, gostaria apenas de ver um deles em manifestação. Falou, não, é porque não é assim, não. Você já leu Coríntios? O que diz lá? Não, lá está tudo lá, é só ler. Sim, mas não manifesta? Bem, mas falando do fruto. Então, nós não precisamos de uma boa doutrina sobre o novo nascimento. Precisamos de novo nascimento. Eu não preciso pregar sobre o novo nascimento se eu estiver vivendo essa nova vida, porque a minha vida será uma carta viva, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente. Como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, ou 4, 3 e 4. É diferente. Não que a doutrina correta não tenha, tem valor, lógico que tem, mas não pode substituir a essência, não pode substituir a verdade em nós. Então, onde o problema, onde a distância entre o que professamos e o que somos, efetivamente? Como resolver esse problema? Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, eu preciso deste poder. Como resolver essa distância?
Vocês concordam que há uma distância, não? Entre o que se anuncia e o que se é efetivamente? Mas esse reconhecimento já é o primeiro passo. Já é obra do Espírito Santo. Assim, Senhor, nós temos necessidade de Ti. Verdade. E talvez não estejamos nessa experiência profunda, não é por maldade nossa, nem por perversidade, nem por hipocrisia, é por falta às vezes de entendimento da coisa. Porque talvez nós estejamos, como diz o apóstolo Paulo, no sentido contrário, esmurrando ou dando um murro ao vento. Quando Paulo fala, assim luto, não como quem desfere golpe no ar. Não, meu murro é certeiro, o golpe é certeiro. Tem que ter o alvo, tem que acertar o lugar certo. Se não atingirmos o ponto certo, vamos ficar muito tempo, mais alguns milênios para frente, tentando, pensando que é e não é, se frustrando, caindo, levantando, agora vai, aí cai de novo, agora vai, e não melhora, como está em Romanos capítulo 7, né? Eu sinto que em mim, com a minha mente eu tenho prazer na lei de Deus, porém quando eu quero praticá-la, eu vejo outra lei, que guerreando contra a lei do meu entendimento, me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte. Aí ele tenta, cai, aquele ciclo vicioso, acaba nunca, frustrante. Alguns desistem. Não, parei, não dou conta, não dá. E aí, às vezes, até fala mal dos outros. Os outros, tudo hipócrita, é hipocrisia. Fala, mas não tem nada. Aí esse prefere abandonar e achar que não tem nada de verdade, nada disso, e deixa para lá. Outros conseguem manter-se naquela pose, dizendo que está tudo certo, mas não está. Outros não desistem e sabem que não está nada certo, mas fica ali como aquele paralítico no tanque de Betesda, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20, esperando um dia a água vai mover, e quando ela mover e eu cair dentro dela, eu ficarei curado. Mas já se vão 38 anos e nada, não tem cura. Mas nós precisamos compreender que o semeador saiu a semear, que a semente é boa, é poderosa, é a palavra do reino, que desperta o reino dentro de nós, mas há o problema do coração. Nessa parábola, é dito que o semeador, ele saiu, e ele não escolhia o solo. É solo, é coração, ele lança a semente. Ah não, aqui eu não vou lançar não, aqui não vai nascer. Aqui eu não vou nem anunciar e pregar, porque não vai. E o coração, conheço, esse aqui eu conheço. Não tinha isso. Tampouco, ele dizia, não, esse coração é bom, então nesse coração você vai, porque vai dar certo. Não, saiu a semear, ele foi lançando. Parte da semente caiu numa terra à beira do caminho, havia uma estrada pavimentada. Sabe aquele chão batido? Porque os animais trafegam, os homens trafegam, as carroças trafegam, e de tanto trafegar, ir e voltar, vai ficando uma trilha, e o chão vai ficando batido, e vai perdendo, a profundidade, no sentido de a terra vai ficando muito compacta, vai ficando mesmo a terra pisada e batida, de sorte que não tem como semear dentro da terra, ela fica na superfície. Ou seja, essa semente se perderá facilmente. A palavra vai chegar, ela é poderosa, mas os pássaros vêm e comem a semente e vai, fica ali. Qual foi o resultado? Nenhum. Esse coração nem mesmo recebeu a semente. A semente foi lançada. Tem outro solo, outro terreno, que fala que tinha uma certa profundidade, mas a terra era rasa, porque por baixo daquela terra, aparentemente boa, havia pedras. E a sementinha chegou até brotar, porque tinha terra nela, e começou a crescer, deu aquele raminho tenro, Quando começou a sair, falou, agora vai dar certo. Não tendo ela raiz profunda, não tinha sustentação, superficial. Quando veio o sol que bateu, a luz e o calor que era para nutrir, aquela plantinha foi matar. A plantinha morreu. Outro nasceu, mas tinha muito espinho nesse solo. E o espinho vai crescendo e vai sufocando. E a plantinha ficava ali e não deu conta.
ela minguou, porque os espinhos impediram ela de frutificar. A palavra é frutificar. Outra parte da semente caiu numa terra boa. Não tinha espinhos, não tinha pedra, não tinha piso, não tinha pavimentação, não tinha estrada. Era uma terra cultivada, sem pedra, sem nada. E então, ali diz que nasceu aquela semente e produziu a 30, a 60 e a 100 por grão. Ou seja, houve uma abundância de frutos naquele coração. Então veja que a parábola nos ensina que o problema está no coração do homem. É no meu coração. Então você vai orar: Senhor, me dê paciência. Meu filho, já dei. Como diz o apóstolo Pedro na sua epístola, né? Que o Senhor já nos deu todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Nada nos falta. Já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Já nos foi dado. Cristo já disse: está consumado. Ele já entregou a sua vida por nós. Ele já ressuscitou dos mortos por nós. Ele já está entronizado por nós. Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. Ele é a nossa vida. Ele é o Espírito que habita em nós. Tudo já foi dado. Onde o problema? No solo. Que tipo de coração é o seu? E Jesus então, questionado pelos discípulos, perguntaram: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? No primeiro momento da explicação de Cristo, olha na sua Bíblia, a partir do versículo 10 do capítulo 13 de Mateus, Jesus explica o seguinte, olha, versículo 11: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Observa que não tem nenhuma fatalidade ou fatalismo aqui na questão. Não, pastor, a vocês é dado, a outros não é dado. Calma, não leia parcialmente o texto. Eu sei, a primeira informação é: a uns ou a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Não é concedido o conhecer. Mas a pergunta que eu faço é: o que está impedindo que aqueles recebam e conheçam? Essa é a questão. Será que é Deus que determinou fatalmente, dizendo: olha, eu vou trazer o Jailson à existência nesse planeta Terra, e eu não vou dar a ele o conhecimento do reino? Ele pode ser o que for, ele pode buscar, ele pode querer, ou não querer, fazer por onde ou não fazer. Não, eu não vou dar. O conhecimento é meu, a revelação é minha, eu sou Deus. Quem vai discutir comigo? Ó Caco. Não, calma, vamos ler o texto. Deixa o texto falar por si mesmo e apontar o problema. No 12 diz: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Opa, apareceu um primeiro critério. Ele dará a uns, não dará a outros. Mas o critério é: você tem? Se tem, eu darei mais. Ah, eu não tenho. Então até o que você já recebeu será tirado. Você tinha alguma coisa, mas como você não tem, você não produz, tem um problema aí em você, será tirado pouco que você tem. Mas continuemos, que haverá aqui uma solução para o caso. Versículo 13: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. É o entendimento. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Aqui vem a explicação. Isso é o cumprimento de profecia. Isaías já havia profetizado que alguns teriam a revelação, outros não teriam a revelação. Uns teriam, por isso receberiam, outros por não terem, perderiam até o pouco que tinha. Isaías já havia falado sobre esse tempo, sobre tal situação. E aqui nós temos que perguntar, pergunte para si mesmo: você tem algo para que o Senhor lhe dê mais e mais? Ou você é aquele que não tem um coração estéril, uma mente estéril?
o seu olhar, como é que você olha para o mundo, para as coisas, para a vida, para o homem, para Deus? Lembra que Jesus falou que os olhos são a lâmpada do corpo? Mas isso é muito mais profundo do que essa mera parábola. A lâmpada do corpo não é porque é os olhos, eu estou enxergando que... Não, ele quer dizer que se os seus olhos são bons, todo o seu corpo será bom. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Ou seja, ele está dizendo, como você vê o mundo, como você faz a leitura do mundo, como você concebe, se tudo que você vê e o modo como concebe é ruim, o teu ser é ruim. Mas se você concebe bem, o teu ser é bom. Olha só a profecia de Isaías nesse sentido, versículo 14. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Por quê? Por quê? Porque não conceber o reino. Porque que não entra em mim essa verdade do reino. Porque não me ganha essa verdade do reino. Se eu estou ouvindo como vocês estão ouvindo. Ele diz, porque o coração deste povo está endurecido. O coração endurecido é um coração não disposto. Interessante que no Salmo 90, Moisés faz uma oração, e no versículo 12 ele diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Ou seja, Davi dizia, Senhor, eu preciso de um coração sábio, um coração que tem sabedoria, que tem entendimento. Quando diz, o coração desse povo está endurecido, será que nós temos um coração ensinável? Ou será que nós ouvimos com preconceito? Ou com um conceito já formado? Será que nós ouvimos com soberba? Ouvimos com desprezo? Ouvimos com indiferença? Ouvimos como quem não tem necessidade? Vocês lembram daquela oração de Maria, chamada o Exultate de Maria, né? A exaltação que ela fez, aquele hino de exaltação. Ela fala, olha, o Senhor veio valorosamente, falando da vinda do Messias, dispersou vazios os ricos, e encheu de bens os famintos. Como é o nosso coração? Olha, eu quero fazer uma advertência aos irmãos, a todos nós, a mim e a vocês. A era em que nós vivemos é uma era de indiferença. Por quê? Porque é a era em que o homem alcançou maior conhecimento e entendimento das coisas. O homem vive num tempo em que ele tem domínio tecnológico, domínio científico, domínio de diversas áreas do conhecimento. Tudo isso possibilita ao homem para que ele seja alguém indiferente, alguém que diga, sou rico e abastado, alguém que não tenha necessidade interior, e ouve com desprezo, às vezes ouve com reverência, mas é a disposição do coração que define, não é a disposição meramente do nosso semblante. Por isso nós temos que fazer uma introspecção e fazer uma sondagem no nosso ser e pedir a Deus que Ele nos mostre, como diz lá em Provérbios capítulo 20, versículo 27, que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o nosso ser. Senhor, mostra o meu ser, mostra o meu coração, mostra a minha alma, revela as coisas que estão ocultas. Versículo 15, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos. Ou seja, eles ouviram de mau grado,
e eles fecharam os olhos para não ver. Ou seja, a luz veio, a palavra veio, mas está dizendo aqui que a eles não foi dado conhecer. E por que não foi dado? Porque a disposição do coração desse povo é que não era adequada. É porque no coração tinha espinhos, é porque no coração tinha pedras, é porque no coração tinha caminhos. O coração cheio de caminhos pavimentado, aquele coração endurecido, aquele coração incrédulo, aquele coração que não é receptivo à palavra, que não deseja pela palavra. Você até ouve, mas ao sair daqui, os pássaros já terão comido a semente. No sentido aqui, não tem pássaro nenhum, é simplesmente para dizer que aquilo que chegou a você já não estará no próximo momento. Porque não tem razão nenhuma no coração seu de estar. Seu coração não é aquela terra que fala, eu desejo, eu recebo essa palavra, eu preciso. Não, cai ali na superfície, vem o vento, sopra, leva, vem os pássaros, comem. Chegar em casa, que você for olhar ainda um pedacinho do Fantástico, você vai saber como é que está a Copa, e depois esquece tudo passa. Vem, ouve, mas não dá atenção ao que é pregado. O outro, que são as pedras, dentro do coração, são as coisas ocultas, às vezes pecados ocultos, que nós não queremos abrir mão. Pecados ocultos existem. A questão é se você deseja tratá-los ou não. Tirar para fora, e limpando a terra, tirando. O que está atrapalhando o seu coração? As mágoas, o ressentimento. O que está entulhando, impedindo que essa raiz ganhe profundidade, sustentação, para se alimentar? O que tem dentro? É dito que essas pessoas que têm essas pedras, até que recebe logo a palavra com alegria. Mas quando vem o sol, Jesus fala, vindo a provação, por causa da palavra, não permanecem. Por que não permanecem? Porque pensavam que a palavra era oba-oba, só. Não, a palavra nos chama a um compromisso tal com ela, que se você tomar a palavra para si, para o seu viver, você sofrerá muita tribulação, oposição, perseguição, por causa da palavra. É a hora que você vai falar assim, bem, é isso mesmo que eu quero? Como Paulo diz aos Filipenses, que nós fomos chamados não somente para recebermos a graça da salvação, mas para sofrermos com Ele. O outro terreno trazia espinhos, muito espinho. Jesus explica, isso aí é a fascinação pelas riquezas. Coração que está voltado totalmente para as coisas do mundo, a fascinação pelas riquezas, de modo que o reino de Deus se torna incompatível a esse coração. Porque o coração do crente no reino de Deus é um coração que busca em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas são importantes, mas o cristão verdadeiro, com a intenção do coração verdadeira, sempre vai saber que qualquer coisa que não é o reino de Deus, isso deverá ser acrescentado. Se o reino de Deus é em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas, todas as coisas não entram nem numa ordem de hierarquia. O reino de Deus é primeiro lugar. E qual é o segundo? Não, as demais coisas são acrescentadas. Jesus disse que o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos. Por quê? Para não suceder. Agora, pense comigo, porque o que Cristo está dizendo é grave. É de uma gravidade
que nós temos que perguntar a Senhor, como eu posso compreender tais palavras? Porque a princípio nós vamos dizer, Senhor, eu não entendo isso aqui. Para mim não pode haver pessoa desse tipo. Ora, mas se Cristo está dizendo, e o contexto é o coração, que é o solo, então ele sabe o que fala, ou não sabe? Será possível que alguém, ouviria de mau grado, e fecharia os olhos, para não suceder que vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados? É possível que alguém fale, não, eu não vou me envolver, eu não vou absorver, eu não quero compromisso, eu não quero nem ouvir isso aí, porque eu não quero mudar. Porque quando o evangelho entra, ele entra como uma espada que vai penetrando todo o nosso ser. Veja que não é uma coisa exterior. Como diz a palavra de Deus, é viva e eficaz, e é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Então ela vai penetrando o nosso ser. Aí Paulo, para ilustrar essa questão, como que a palavra tem uma eficácia, uma eficiência nessa sondagem daquilo que nós somos, ele vai dizendo que ela é apta não somente para separar juntas e medulas. Veja a fineza. Ela não te olha superficialmente. Ela não te olha grosso modo. Ela te olha no mais profundo do ser, em cada parte, cada detalhe, vai penetrando, separando juntas e medulas, alma e espírito, e é apta, atenção, para discernir os pensamentos. Já é grande coisa. Mas vai mais profundo. Não somente discerne os pensamentos, mas discerne os propósitos do coração. Quantas vezes nós agimos, nós procedemos, nós fazemos planos, projetos, tomamos decisões em relação ao reino de Deus. E nós temos boas respostas. Boas respostas. Olha, é assim por causa disso. Mas Vera, por que está assim a sua situação? Não, é o seguinte, eu estou extremamente decepcionada com o bispo Alexandre. Não esperava isso dele. E isso tranquiliza o seu coração? Essa sua resposta, essa sua defesa? Quer dizer que você está caída e a culpa é do bispo Alexandre. Parece que nós voltamos para o Éden, né? Adão, Adão, onde estás? Senhor, eu estou aqui escondido porque eu ouvi tua voz e fiquei com medo. Mas com medo por quê, Adão? O que aconteceu? Comeste porventura do fruto que eu falei para não comer? Não, Senhor, comeu. Não é assim, comeu do fruto. Comeu do fruto, não é assim que fala. A mulher que tu me deste. Não me desse o Senhor, esta mulher, eu não teria comido. Portanto, o Senhor é o primeiro responsável e o primeiro culpado pela minha queda. Em segundo lugar, é a mulher. O Senhor porque me deu, porque má deu. E segundo, porque ela também deu. Deu a mim o fruto. E eu comi, mas você vê que eu estou aqui como uma vítima do processo. Por mim não teria comido. E você, mulher, qual a sua resposta? Como é que você explica? Olha, Senhor, não é assim, eu comi, eu dei para Adão. Não, a serpente que tu criaste me enganou e eu comi. O Senhor é responsável. Então, quando o Senhor, enquanto a palavra viva e eficaz, vem nos julgar, e está todo mundo esperando um julgamento, já ouvi muito isso, todo mundo em pé, e um telão grande, e Deus assentado num tronão grande, aquelas barbonas grandes, aquele vestidão, dizendo, Jailson Dantas, vede
Aí começa lá a cena do Jailson agindo. Não, gente, o julgamento de Deus é algo tão orgânico, tão profundo, porque Ele nos julga dentro do nosso coração. É lá que tudo se revela, é aqui que tudo se mostra, porque o julgamento externo mostrado na televisão só gera ira, mas o julgamento dentro do coração gera arrependimento, gera mudança, gera comoção, gera lágrima, gera convicção. A palavra, ela vai discernindo, a ponto de discernir os propósitos do coração. Então você tem o coração, mas você tem os propósitos que estão nele, que se manifestam enquanto pensamentos, e depois de pensamentos se manifestam enquanto ações. Nós muitas vezes só conseguimos ver as ações, não sabemos nem os pensamentos que geraram tal ou qual ação. Às vezes conseguimos ver também um pensamento, mas esse pensamento é que muitas vezes nos engana, porque não conseguimos ver os propósitos que estão por detrás dos nossos pensamentos, que nos justificam. Paulo diz, em 1 Coríntios capítulo 11, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por ninguém. Olha a necessidade que nós temos de sair daqui hoje, pensando no nosso coração. O coração é a parte mais importante do nosso ser. Não é esse coração que pulsa aqui, esse centro, essa central do sangue, né? Enfim, não. É o centro da sua consciência, dos seus pensamentos, dos seus desejos, da sua pessoa. É a sua parte mais íntima, mais profunda. Tanto é que as versões da Bíblia, quando falam do coração, umas falam coração, outras falam rins, outras falam entranhas. Mas tudo é para dizer que é aquela parte visceral da sua existência, da sua consciência, da sua mente, é a sua essência, que depois de despido tudo, somente ela permanecerá. Senhor, eu preciso conhecer meu coração. É possível que porventura, todo o atraso da minha vida, essa distância do que eu prego, ou do que eu creio e do que eu vivo, não será porventura essa situação, um coração endurecido que de mau grado ouve e fecha os olhos para não suceder que vendo, e eu pergunto, se você hoje vir, se a luz te mostrar algo aí dentro, e você se reconhecer pela luz do Evangelho culpado, você está disposto a abrir mão do seu eu? Pensa nisso. Quando Cristo pergunta para aquele paralítico no tanque de Betesda, queres ser curado? Teve um pregador que faz desse texto piada, né? Como se Jesus estivesse fazendo uma pergunta idiota. Não, a pergunta é a mais óbvia, corretíssima. Ser curado não é meramente uma manifestação de poder de Deus, mas deve partir de um desejo profundo de querer ser curado. Queres ser curado? Ah, Senhor, é porque eu não tenho ninguém. Ou seja, não fui curado porque não tenho ninguém. Mas queres ser curado? Sim, Senhor, mas é que quando eu vou, vai outro na minha frente. Sempre tem uma desculpa. Jesus disse, queres ser curado? Então toma o teu leito e anda. Se ponha de pé. Hoje, se ponha. Se a luz de Deus te iluminar hoje, de algumas pedras no coração, ou espinhos, ou caminhos, e o Espírito Santo vai te falar o nome da pedra, do caminho, do espinho. Você, vendo, o que você fará? Vai fechar os olhos para não ver? Não. E vai voltar aos velhos argumentos e justificativas para justificar o injustificável? Ou você vai se prostrar diante do Senhor e falar, Senhor, pode arrancar. Está aqui, esse jardim, esse canteiro, essa horta, essa terra. Pode tirar todas as pedras, pode arrancar os espinhos. Onde tem caminho, vem com a patrola, com aquele arado e começa a arar essa terra. Vai doer.
porque você vai ter que abrir mão de ressentimentos, de mágoas, falta de amor, de piedade, de acolhimento, de justiça, para poder viver o reino de Deus. O que nós vamos fazer diante dessa luz? Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram, com os olhos ouvidos, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Que o Senhor possa nos dar essa disposição de falar: Senhor, pode vir. Hoje nós não vamos tirar pedra nenhuma, não tem apelo para tirar pedra. Quem tem pedra vem à frente, quem tem espinho vem para o lado de cá. Vamos orar por vocês. Essa oração não vai resolver. Ou vai? Se chama tudo para frente, para nós orarmos por você da cabeça, com a mão na cabeça, resolve? Não vai resolver, porque o problema está no coração. E esse que limpa, que ara, que prepara essa terra, é o Espírito Santo, que está dentro de você, está com a pá, com o rastelo, tudo preparado, para tratar esse coração, o meu coração, o seu coração. Deixa Deus agir na sua vida. Amém?